Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma videoaula do nosso canal. E dessa vez nós vamos estar mostrando como gerar um modelo lógico a partir do modelo conceitual. Recapitulando, quando nós temos a modelagem de um sistema, nós vamos fazer a modelagem de sistema de um banco de dados, por exemplo. A primeira coisa que nós fazemos é gerar um modelo conceitual, onde a tecnologia desse banco de dados não é muito importante, e sim as suas entidades, os atributos dessas entidades e as cardinalidades entre elas, ou seja, os relacionamentos. Então, no modelo conceitual, nós geramos entidades como venda e produto. Cada entidade possui os seus atributos, né? Aqui os campos, os atributos e uma cardinalidade, ou seja, um relacionamento entre si. Então, nós agora vamos gerar um modelo lógico para essas cardinalidades, para esse modelo conceitual, perdão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é decidir qual modelo lógico nós vamos utilizar. Como existem atualmente no mercado bancos de dados relacionais e bancos de dados orientados a objeto, nós vamos optar por gerar um modelo lógico a partir de um desses modelos. Como o modelo relacional é o modelo comercial mais utilizado atualmente, o nosso modelo conceitual aqui, o nosso MER, nosso modelo de entidade de relacionamento, vai ser traduzido, compilado para um modelo lógico de tabelas, para um banco de dados relacional. Bancos de dados relacionais trabalham com tabelas. Então, cada entidade nossa que nós criamos aqui vai se tornar uma tabela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no BR Modelo é clicar aqui, ó, novo modelo lógico, e começar a gerar as tabelas. A tabela que eu tinha lá é venda, né? A primeira tabela, venda. E a próxima tabela é produto. Tá ok? Então nossas duas entidades se tornaram tabelas. Então eu tenho aqui a tabela venda com o campo ID e data, certo? Os atributos dessa entidade vão se tornar campos na minha tabela. Então venda possui um campo chamado ID, né? Eu vou pegar um campo de chave primária aqui, eu vou chamar ele de ID venda. Certo? No modelo conceitual, nós não descrevemos o tipo que são os campos. Por exemplo, eu coloquei o tipo ID. O tipo ID, normalmente, quando a gente trabalha com banco de dados, nós colocamos como inteiro para que seja feita a indexação. Mas nós temos também tipos de dados, como data, como string, como caractere, como boolean, enfim. No modelo conceitual, nós não descrevemos o tipo dos campos. No modelo lógico, nós devemos especificar o tipo dos campos que são utilizados na nossa. Então, vamos colocar o próximo campo aqui, que é o campo data da venda, e vamos especificar aqui como sendo o tipo date. Melhor, vamos colocar data. Tá bom? Quando a gente pega um banco de dados comercial que nós temos aí, como Postgre, MySQL, SQL Server, Oracle, esses bancos de dados, eles trabalham com valores em inglês. Então, número vai se tornar int, vai se tornar numeric, number, enfim. Data vai se tornar date, texto vai se tornar varchar, enfim. Cada campo, cada tipo de dado desse vai atribuir para o que o banco de dados lá te oferece. O próximo atributo que nós temos aqui para produto é o ID e o nome do produto.
Então eu vou vir aqui, vou pegar um campo de chave primário, vou descrever ele como ID prod, só para mim saber que é o ID do produto. Vou manter ele como número e vou criar um outro campo qualquer aqui que eu vou chamar de nome. Esse campo vou chamar ele de texto. Texto com 40 posições, tá bom? Só padronizar aqui e colocar com maiúsculo. Se você acompanhou a nossa primeira videoaula ou outras videoaulas de outros instrutores, eu acredito que a forma mais fácil de entender o modelo conceitual é implementando o modelo lógico. Então, alguns detalhes eu não dei na primeira videoaula, porque eles vão ser mais esclarecidos aqui no modelo lógico. Então, seria interessante você acompanhar a videoaula anterior aí na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos voltar aqui para esse modelo e vamos entender esse relacionamento. Uma venda, ela pode possuir de 1 a muitos produtos, tá ok? Deixa eu corrigir essa cardinalidade aqui, tá bom? Uma venda, ela possui de 1 a muitos produtos. Um produto de uma venda pode estar em uma ou muitas vendas. Então, nessa cardinalidade aqui, repara que eu coloquei a quantidade. Quando nós temos uma tabela muitos para muitos, um relacionamento muitos para muitos, como está sendo descrito aqui, essa cardinalidade do meio, essa relação do meio, ela vai se tornar uma tabela, tá ok? Então eu tenho uma entidade produto, certo? E uma entidade venda que está sendo relacionada entre si. Quando eu crio um modelo lógico para banco de dados relacionais, essa relação ela vai se tornar uma tabela quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos. Então fica aí a dica: quando eu enxergo muitos para muitos, N para N, a cardinalidade aqui no meio, a relação aqui no meio se torna uma tabela, tá ok? Então esse losango aqui ele vai se tornar uma tabela e ele vai ter um campo chamado quantidade. Então como que o que essa tabela vai se tornar? Eu vou criar uma tabela aqui e eu vou chamar ela de produtos venda. Produtos venda. E ela vai receber o ID da venda e o ID do produto, certo? Então eu vou vir aqui, vou pegar um campo de chave estrangeira, vou adicionar ele aqui ao meu modelo, a minha tabela, e eu vou atribuir o mesmo nome, ID venda, tá ok? Número 4. Eu vou pegar outra chave estrangeira com ID produto. Beleza? Bom, tem um outro campo aqui que descreve a quantidade de produtos que a venda vai receber. Então, eu vou pegar aqui um campo qualquer, um campo simples, vou adicionar ele aqui, vou chamar de quantidade, que é, na verdade, a quantidade do produto. Vou deixar em número mesmo, tá bom? E vou pegar aqui a relação. Então vou relacionar o ID da venda com o ID da venda aqui, certo? E vou pegar o ID do produto e relacionar com o ID do produto, tá ok? Então ele coloca aqui um número de cardinalidade que representa esse relacionamento. Então a gente pode falar que de 0 a 1 venda pode conter de 0 a 1 produtos por venda, tá ok? Então, para cada ID de venda, eu vou ter um ID de produto. Como que isso ficaria descrito na prática? Eu vou abrir o Excel para vocês terem uma noção. Então, vamos lá, eu tenho aqui a tabela venda, né?
venda 10, 120, 123, 125, 152, tabela produto. E tabela produtos venda. Certo? Então eu tenho aqui o ID do produto. E o ID da venda. Quantidade vendida desse produto. Então vamos lá, o produto 10 foi vendido na venda 120 5 vezes. Ou seja, vamos lá, vamos supor que esse produto 10 aqui seja um pacote de arroz, certo? Então aí a atendente do caixa lá abriu a comanda de venda e passou 5 pacotes de arroz para essa venda 120. E mais um do produto 15. Depois foi gerado outra venda, venda 123, né? E novamente o produto 10 passou só aqui uma vez só. O produto 15 passou 7 vezes. O produto 20 para venda 123 passou uma vez. Tá ok? Então a gente tem aqui a relação dos produtos com o ID da venda. Quando a gente entrar no modelo físico, que é o SQL puro do banco de dados relacional, vai ficar mais fácil entender isso ainda. Tá ok? Então, essa é a implementação do modelo lógico para o modelo conceitual. Uma outra coisa interessante é a geração de campos multivalorados. Por exemplo, eu vou ter uma entidade pessoa. Vou ter uma entidade pessoa. Deixa eu passar isso para cá para ficar mais fácil visualizar, né? E essa pessoa, né, ela comprou ou melhor, essa pessoa ela fez uma venda, né? Ela fez uma venda. Então, de 0 a muitas pessoas pode fazer a venda. Depois a gente coloca ali os IDs. E o cadastro dessa pessoa, né? Ela tem um ID no cadastro dela. Ela possui um nome, né? E ela também possui um contato. Nosso contato é um atributo composto, ou seja, ele é um atributo multivalorado. Perdão, eu errei aqui. Ele é um atributo multivalorado, ou seja, ele possui mais de um campo. Quando nós temos atributos multivalorados, por exemplo, o telefone, esse atributo que eu descrevo dessa maneira, ele vai se tornar uma tabela. Como assim? Nós temos o cadastro da pessoa, que é a pessoa, ela tem nome e ela tem o ID dela aqui, ó, né? Então vamos lá, o ID 1257, né? O Roberto, Silvia, Sandro, Gilmar. Então, vamos supor que essas pessoas elas possuem contatos. Geralmente a pessoa possui 2 ou 3 telefones. Pela terceira forma normal, quando nós temos um campo repetido, esse campo ele tem que virar uma tabela. Tá ok? Pela terceira forma normal de modelagem de banco de dados. Então, nós não vamos entrar em detalhes sobre formas normais, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Quando nós temos atributos multivalorados, por exemplo, o telefone,
nós vamos ter uma tabela. Então nós vamos ter o ID da pessoa, nós vamos ter o telefone. Então vamos supor, se a pessoa 1 tiver 3 telefones, então o ID da pessoa 1 vai estar relacionado aos 3 telefones. Tá ok, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui no nosso modelo lógico que nós estamos implementando? Eu vou fazer um outro relacionamento, vou criar uma outra tabela, vou chamar lá de pessoa. Tá bom? A pessoa tem o ID dela. Campo ID, campo nome. Tá bom? Texto sem. Ela possui uma relação com a venda, né? No caso, como eu estou trabalhando com o modelo lógico, né? Essa relação aqui, ó, indica que a pessoa, perdão, de 0 a muitas pessoas, né? De 0 a uma pessoa pode fazer de 0 a muitas vendas. No caso, como eu tenho uma pessoa para muitos, então a pessoa vai mandar o ID dela para venda no modelo lógico. Então eu vou pegar aqui um campo de chave estrangeira, vou colocar aqui ID IPs, tá bom? Número 4, e vou relacionar o ID da pessoa com esse ID aqui, tá ok? Aqui é N, né? Então de 0 a N. Uma dica, pessoal, sempre que eu tiver de 1 para muitos, a tabela que possui 1, ela vai mandar a chave primária dela para a tabela que possui N, tá ok? Então, por exemplo, pessoa, eu posso ter de uma pessoa para muitas vendas. A mesma pessoa pode fazer várias vendas, de 0 a várias vendas, tá ok? E a mesma venda ela só pode pertencer a uma pessoa, tá? Ela não pode pertencer a nenhuma pessoa, tem que ter uma pessoa na venda. Então, quando eu tenho de 1 para muitos, a tabela que possui 1, ela vai mandar a chave primária dela para a tabela que possui N, como chave estrangeira, certo? Em banco de dados relacional, nós relacionamos as tabelas por chaves ou por index, tá bom? Depois nós vamos ver aí como fazer chave primária composta ou chave estrangeira composta, certo? É possível eu mandar mais de um campo como chave estrangeira para outra tabela para fazer um index, enfim. Vamos voltar aqui para o nosso campo multivalorado, que é o campo de telefone, tá bom? Você pode reparar que eu coloquei o telefone de 1 para N, certo? Esse 1 para N é como se fosse esse relacionamento aqui. Então eu tenho uma pessoa para muitas vendas. Uma pessoa pode fazer de 0 a muitas vendas. De 0 a muitas vendas só pode pertencer a uma pessoa. Nesse caso aqui, de uma pessoa pode possuir de 0 a muitos telefones, certo? Por que eu não descrevi? Porque isso é um campo multivalorado. O telefone é um campo, não é uma entidade. Ele vai se tornar uma tabela quando eu traduzir para o modelo lógico, tá ok? Por quê? Telefone é campo. Eu não vou criar uma entidade chamada telefone. Ela não representa um objeto do mundo real, ela não representa nada no mundo real. É um telefone. Ele depende de uma entidade para poder existir. Ele não é uma entidade que por si só ela pode existir. Tá ok? Como que eu sei que o campo é multivalorado, então? Quando eu não consigo criar uma entidade para esse campo. Ele precisa de uma outra entidade para poder existir. Sem uma entidade ele não existe. Por exemplo, o telefone, por exemplo, o e-mail. Tá ok? Então, eu vou gerar uma tabela aqui para telefone. Eu vou chamar de telefone pessoa. Telefone pessoa, que vai receber como chave estrangeira
o ID da pessoa, certo? Então ele não vai ter uma chave primária. A chave primária desse campo aqui, dessa tabela, vai ser a chave primária da tabela pessoa, em conjunto com o campo específico dela, que é o telefone. Tá bom? Vou deixar número mesmo. Então, de 0 a muitas pessoas, ou melhor, de 1 até uma pessoa, pode ter de 0 a N telefones. Então uma pessoa pode ter nenhum ou muitos telefones. Tá ok? E esses dois campos aqui, eles vão se tornar a chave primária dessa tabela. Ou seja, eles não vão se repetir, eles vão ser o índice dessa tabela. Logo mais nós vamos estar explicando sobre isso. Tá ok? Bom, eu espero ter esclarecido a dúvida de todos. Até a próxima videoaula, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção.